Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Cultura Crítica e Psicanálise, onde às sextas-feiras nós lemos nossa querida obra do nosso vitaminado Sigmund Freud. Está ele aqui, esta obrinha simples. Como você pode ver, as pessoas aqui são pacientes, porque nossos encontros vão longe. Nós estamos na página, se não me engano, 156, e esta obra, ela tem o montante de quantas páginas? De 660, alguma coisa. Ou seja, o que a gente já leu um terço, quase um pouco menos de um terço da obra, né? Então, teremos muito encontro ainda. Já fico pensando nas próximas obras de leitura. Por favor, fiquem à vontade para convidar todo mundo, né, para participar do grupo de WhatsApp. Nós estamos muito longe de 1.000, que acho que é o limite de pessoas no grupo. Então, vocês podem espalhar para o parente, para a avó, para a tia, para aquele tio do churrasco, o tio do pavê, entendeu? O sobrinho, sobrinha, sobrinhe, né? Manda para todo mundo para participar do grupo e depois as gravações ficam no canal Cultura Crítica e Psicanálise para vocês ficarem lendo Freud até explodir. Isto posto, vamos ao nosso texto em PDF. Tá aqui. Tchana, nossa, como é que eu tiro isso daqui? Pronto. Isso. Nós estamos na página, no PDF é página 152, tá? Mas no livro físico é página 156, certo? Eu acho que vai ficar melhor botar todo mundo aqui pelo tamanho das projeções aqui. Pronto. Isto pontos posto sem mais delongas, vamos lá. Paramos mais ou menos aqui, um pouco a mais, um pouco a menos. No sonho, ainda entram em jogo outros temas. Lembrando só que a gente está na interpretação do sonho de Ima, que é o sonho do Freud que tem, uma paciente, né, que tem uma questão da recomendação da injeção, e tem todo o envolvimento dos personagens do sonho, ele vai fazendo a leitura do próprio sonho, de como ele encara isso, para dar exemplo de possível interpretação do sonho. O Freud é aquele cara que vai falar assim, poxa, mas quem que eu vou pegar? De repente, questão ética de apresentar o sonho e tal, então eu vou me oferecer em sacrifício e eu mesmo vou mostrar em mim mesmo como funciona a interpretação do sonho. E é isso que ele faz aqui, né? Estamos aqui indo pro final do Sonho de Irma, episódio famoso aqui da obra, a interpretação do sonho. No sonho ainda entrou em jogo outros temas, cuja relação com a minha maneira de me isentar da doença de Ima não é tão transparente. A doença de minha filha e a de uma paciente de mesmo nome, a nocividade da cocaína, a crise de meu paciente viajando pelo Egito, a preocupação com a saúde de minha esposa, de meu irmão e do Dr. M, meus próprios males corporais, a preocupação com um amigo ausente que sofre de supurações nasais. Então, seja, ele está mostrando que essa interpretação do sonho, inclusive, não é isenta, né? Que ela confunde, né? Quando aparece a Irma no sonho, a Irma não é a Irma. A Irma é uma espécie de receptáculo das projeções dele, né? Ou seja, o sonho ele tem essa simultaneidade de afetos, né? Que estão ali representados no sonho. Entretanto, se pondero sobre tudo isso, isso se integra em um único círculo de pensamentos, como que rotulado preocupação com a saúde, a própria dos outros, conscienciosidade médica. Lembro-me de uma vaga sensação desagradável quando Otto me trouxe a notícia sobre o estado de saúde de Irma. A partir do círculo de pensamentos em jogo no sonho, eu gostaria de inserir posteriormente a expressão para essa sensação efêmera. É como se ele tivesse dito: você não leva suas obrigações médicas suficientemente a sério. Você não é consciencioso. Você não cumpre o que promete. Em consequência disso, esse círculo de pensamentos teria sido colocado à minha disposição para que eu pudesse provar a que ponto sou consciencioso, o quanto estimo a saúde de meus familiares, amigos e pacientes.
Curiosamente, sob esse material de pensamentos encontram-se também lembranças penosas que falam mais a favor da acusação imputada ao meu amigo Otto do que a favor da minha desculpa. O material é, por assim dizer, imparcial, mas é, sem dúvida, inequívoca a relação desse conteúdo mais amplo, que constitui o fundamento do sonho, com o tema mais estreito do sonho, de onde provém o desejo de não ser culpado pela doença de Irma. Não quero afirmar que descobri completamente o sentido desse sonho, que sua interpretação esteja sem lacunas. Eu poderia ainda permanecer longo tempo nele, extrair dele novos esclarecimentos e discutir novos enigmas que ele propõe levantar. Eu mesmo conheço a passagem a partir das quais outras relações de pensamento devem ser seguidas, mas cuidados como aqueles que entram em consideração em cada um dos meus próprios sonhos impedem-me de fazer o trabalho de interpretação. Quem já tiver a mão prontamente a reprimenda para essa minha reserva deve tentar ele próprio ser mais sincero do que eu. Contento-me neste momento com o novo conhecimento adquirido. Se seguirmos o método de interpretação de sonho indicado aqui, descobriremos que o sonho realmente tem um sentido e de forma alguma é a expressão de uma atividade cerebral fragmentada, como querem os autores. Depois de completar o trabalho de interpretação, o sonho pode ser reconhecido como uma realização de desejo. Muito interessante, né? Porque não acabou, tá? Tem muita coisa. Vamos pro próximo capítulo aqui, né? Tem as notas. E aqui, 3. O sonho é uma realização do desejo. Então, assim, note que há todo um trabalho de interpretação e é interessante como o sonho ele tem uma dimensão também de acusação, tem um libelo, né? Ele não se isenta da responsabilidade da paciente, da Irma. Ele se sente mal por aquilo que acontece com ela e produz um sonho de elaboração que ele se isenta. Mas ao buscar, um sonho que busca exageradamente inocentar-se diante de uma má condução de tratamento ou de uma possível má condução de tratamento, ele é um sonho que está reconhecendo que o médico está inseguro, no médico, no caso, o Freud. Então é legal que o sonho ele é feito, ele não é um pedacinho de cada coisa, ele é uma coisa só, mas essa uma coisa só é feita de várias coisas. E é preciso reconhecer o funcionamento do sonho na lógica do paciente que é pessoal e intransferível. De modo que não é muito válido a gente cair naquela ideia de que, sonhou com isso, quer dizer aquilo, como se fosse possível fazer uma tabela direta, né? E o Freud já criticou isso antes, né? Aqui no texto, né? Como se fosse possível fazer uma tabela, né? Quase que a tabela FIP dos sonhos, né? Sonhou com gaveta, órgão genital feminino. Sonhou com faca, lápis, órgão genital masculino. Sonhou com queda de dente, significa impotência. Sonhou, sabe assim, tem umas tabelinhas, e há quem faça essas tabelinhas, né? Isso não é interpretação do sonho, né? Sonhei com tal coisa, o que que isso quer dizer? É preciso reconhecer no sujeito, né, uma espécie de gramática pessoal de significações, né? Ou se vocês preferirem de um modo mais lacaniano, né, uma cadeia de significantes, né? Que possa expressar para o sujeito a mecânica, a dinâmica e a possibilidade da interpretação do sonho, né? Por isso que é importante que a interpretação do sonho seja feita por esse par, né? Paciente analista, né? Se vocês preferirem, analisando e analista, né? Não só por analisando, porque talvez ele não consiga ultrapassar muito as suas próprias resistências na análise. Tampouco só o analista, porque afinal o analista ele é colocado no lugar de suposto saber, mas ele não é o lugar de suposto saber, né? Não há suposto saber, né? Então ele precisa sair dessa posição ao longo do tratamento, inclusive. Então, ele precisa proporcionar a desidentificação, né? Pode ver isso mais tarde, né? Do paciente. Então, tem um movimento vivo de interpretação, de dar símbolos. Eu até diria, intervindo aqui na fala do Freud, que não é só que o sonho tem significado,
a gente atribui o significado a esse sonho de modo a construir em análise, né? Tem até aquele texto famoso do Freud, né? Construções em análise, né? Do mesmo modo, a gente vai construir as possíveis interpretações de sonho com o paciente, né? É muito legal, porque o paciente chega para a gente e fala, mas o que que eu tenho? Né? Eu gosto de dizer, o que eu estou vendo, você tem o nariz no meio da cara, um olho de cada lado, você tem uma cabeça separando as orelhas, e o resto a gente vai descobrir o que que você tem, né? Porque afinal é uma construção, e não a verdade que se impõe como quem cai do céu. Isto posto, 3, terceiro capítulo, o sonho é uma realização de desejo. No PDF, página 155, no livro, página 159. Quando se atravessou uma garganta estreita e de repente se chega ao alto de uma colina, de onde os caminhos se separam e se descortina a mais rica perspectiva em diversas direções, podemos nos demorar por um momento e considerar em qual direção devemos seguir primeiro. O mesmo ocorre conosco depois de termos superado essa primeira interpretação do sonho. Encontramos-nos na lucidez de um conhecimento repentino. O sonho não é comparável aos sons desordenados de um instrumento musical que, em vez de ser tocado pela mão do musicista, resulta no impacto de uma força exterior. Ele não é desprovido de sentido, não é absurdo, não pressupõe que uma parte do nosso tesouro de representações esteja dormindo. Talvez aqui o Lacan, né, vai pegar essa frase e vai usar a seu modo mais para frente, né? Tesouro de representações, podemos dizer aqui o tesouro do significante, né? Não é verdade? Enquanto a outra começa a acordar. Ele é um fenômeno psíquico inteiramente válido e, na verdade, uma realização de desejo. Ele deve ser inserido no contexto das ações anímicas. Releio, ele deve ser inserido no contexto das ações anímicas, que nos são compreensíveis no estado de vigília. Uma atividade intelectual altamente complexa o construiu. Se ele deve ser inserido num contexto, né, do sujeito, da atividade vigília, então não dá para fazer a tabela FIP dos sonhos, né? Sonhou com isso e aquilo, sonhou aquilo, aquilo outro, como muitos leigos o fazem. Até citei aqui, eu nunca me esqueço do curso de autoajuda que eu fiz quando eu tinha meus 15, 16 anos, sei lá, e o cara da palestra falava, porque Freud dizia que o homem que sonha com uma faca tem tendências homossexuais. Sim, isso foi dito desse jeito no curso. Não vou dizer que curso que é, porque eu não quero revelar os mistérios desse curso, que tem áreas de secreto, que você precisa estar preparado para chegar lá, se tornar um ser mais evoluído, diante de uma mensalidade módica, claro, obviamente. Pois é. Não tem nada, não tem tabela, não. Não é sonhou com isso, quer dizer aquilo, aí as pessoas vêm falar, né? Você fala, sou psicanalista, ixi. Eu me lembro, eu me lembro uma vez que estava na consulta, sei se é um nutricionista, não sei o que que era. Falou, você trabalha com o quê? Eu falei, sou psicanalista. Nossa, mulher, pode dar um pulo. Você é psicanalista? Então você leu o que eu estou pensando? Eu falei, eu não sei, eu não falei que eu era místico, eu falei que eu era psicanalista. O que a senhora está pensando é problema seu. Eu vim aqui fazer uma consulta. Não tenho nada a ver com isso. O que a senhora pensa, a senhora fala para o seu analista. A gente pode conversar depois, né? Não aqui, minha senhora, não é assim que funciona, né? E é isso, né? Então não tem tabela, não tem misticismo, não tem nada, tá? Ao contrário do que alguns não gostam de dizer, sim, é uma ciência, tá? Pronto. Mas uma profusão de questões nos assalta no mesmo momento em que estamos nos alegrando com esse conhecimento. Se o sonho figura um desejo cumprido e realizado, segundo indicação da interpretação do sonho, de onde provém a forma notável e desconcertante na qual essa realização do desejo é expressa? Que modificação ocorreu com os pensamentos do sonho até que a partir dele se afigurasse o sonho manifesto, tal como nos lembramos ao despertar? Por qual caminho ocorreu essa modificação? De onde se origina o material que foi elaborado para se tornar um sonho? De onde provém algumas das peculiaridades que podemos perceber nos pensamentos do sonho, por exemplo, que eles podem se contradizer? Analogia com a chaleira
na página 30, capítulo 2. O sonho pode nos ensinar algo novo sobre os nossos processos psíquicos internos. Seu conteúdo pode corrigir opiniões. Eu não falei que ia ter um rendilhado bonito nas páginas agora? Olha que coisa bonita. Né? Nas quais acreditamos durante o dia. Proponho deixar de lado todas essas perguntas por enquanto e seguir por um único caminho. Olha lá, vou voltar aqui porque isso aqui dá uma ideia. O sonho pode nos ensinar algo novo sobre os nossos processos psíquicos internos. Seu conteúdo pode corrigir opiniões nas quais acreditamos durante o dia. Aqui você pode anotar a seguinte ideia. Então o homem não é mais senhor em sua própria morada? Não é? É sobre isso. Olha só, mas quem é esta pessoa que sonha em mim? Pois é, pois é. Os gregos até gostavam de chamar de Morfeu, né? Ou se vocês foram para o Sandman, da história em quadrinho, vocês vão ouvir falar em Morpheus, ou Oneiros, né? Ou Sandman, o Senhor dos Sonhos, o Homem de Areia. Ou se vocês forem para Matrix, vocês vão entender aquela fala que quando o Neo está cheio de agulhas pelo corpo, sendo eletrificado para a manutenção dos músculos, o Neo abre os olhos e fala para Morpheus, meus olhos, por que meus olhos doem? E o Morpheus, Deus do sonho, né, e no Matrix também, ele fala, porque você nunca os usou, nunca os utilizou antes. Você estava de olhos fechados, né? Não é à toa que o principal escritor contemporâneo a Freud, que o Freud adorava, escreve um livro chamado, como é que é? Noite de Sonho. É isso? Noite de Sonho, do Arthur Schnitzler, né? E o Noite de Sonho, do Arthur Schnitzler, fala desse erotismo, dessa dimensão onírica e tal, né? De um casal, etc e tal. E este, Noite de Sonho, acho que é esse o nome do título, não me engano, né? É, é o nome, dá base para o roteiro do último filme do Stanley Kubrick. Vocês talvez tenham visto, se não viram, recomendo, chamado De Olhos Bem Fechados. Né? Legal demais. Proponho deixar de lado todas as perguntas por enquanto e seguir por um único caminho. Aprendemos que o sonho figura um desejo como realizado. Nosso próximo interesse deve ser nos informar se esse é um caráter geral do sonho ou apenas o conteúdo casual daquele sonho, da injeção de ímã, com o qual começou a nossa análise, pois, mesmo que possamos contar com o fato de que todo sonho tenha um sentido e um valor psíquico, devemos ainda deixar aberta a possibilidade de que esse sentido não seja o mesmo em qualquer sonho. Nosso primeiro sonho foi uma realização de desejo. Talvez outro se revele como uma apreensão realizada. Um terceiro pode ter um conteúdo, uma reflexão. Um quarto pode simplesmente reproduzir uma lembrança. Será então que existem ainda outros sonhos de desejo, ou talvez não exista nada além de sonhos de desejo? É fácil mostrar que os sonhos permitem reconhecer frequentemente o caráter da realização de desejo de uma forma não velada. De maneira que podemos nos surpreender com a razão pela qual a língua dos sonhos não tem encontrado compreensão há tanto tempo. Há, por exemplo, um sonho que posso produzir em mim, mesmo à vontade, experimentalmente, por assim dizer. Quando de noite eu como anchovas, azeitonas ou qualquer outro alimento muito salgado, sinto durante a madrugada uma sede que me desperta. Mas o despertar vem precedido de um sonho que toda vez tem o mesmo conteúdo, a saber, que estou bebendo. Saboreio a água em grandes goles e ela tem para mim um sabor tão delicioso como só pode ter uma bebida fresca quando se está morrendo de sede e daí eu acordo e preciso realmente beber. O que ocasiona esse sonho simples é a sede que de fato sinto ao despertar. Já tiveram sonho de fazer xixi e fizeram? Quem nunca, não é verdade? Agora, já tiveram o sonho de fazer xixi e tipo, o que é pior ainda, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai domesticando os sonhos. Não, vai ficando mais confuso, né? Pelo menos para mim, né? Várias vezes assim, sonho que tava fazendo xixi. Aí tava tão gostoso, eu falo, aí antes de acordar vai pensando, meu Deus, devo estar tudo mijado na cama. Aí levanta desesperado, devo estar mijado.
põe a mão e não sente nada, ou seja, era tão verdadeiro que eu sonhei que teria mijado na cama, mas não mijei. E daí precisa levantar para ir ao banheiro, né? Não sei se vocês têm desse, eu tenho desse até hoje. Eu tô vendo o dia que eu vou acordar minha esposa toda molhada, porque é impressionante como é real, né? Eu costumo dormir bem e não ser acordado. Deixa eu ver, não. É dessa sensação que provém o desejo de beber, e desse desejo sonho mostra como realizado. Ao fazê-lo, ele serve a uma função que vou revelar mais adiante. Eu costumo dormir bem e não ser acordado por uma necessidade. Se consigo apaziguar a minha sede com um sonho de que estou bebendo, não preciso acordar para satisfazê-lo. Ele é, portanto, um sonho de comodidade. O sonho coloca-se no lugar do agir, como também é comum na vida. Infelizmente, a necessidade de água para matar a sede não será satisfeita por um sonho, tal como na minha sede de vingança contra o amigo Otto e o Dr. M. Mas a vontade ferrenha é a mesma. Em certa medida, o mesmo sonho se modificou recentemente. Senti sede já antes de adormecer e bebi o copo d'água que estava sobre a mesa de cabeceira perto da minha cama. Algumas horas mais tarde, na madrugada, tive outro ataque de sede seguido por seus incômodos. Para conseguir água, eu tinha de me levantar e buscar o copo que estava na mesa da cabeceira de minha esposa. Sonhei, portanto, de maneira apropriada, que minha esposa me dava de beber de um jarro. Esse jarro era uma urna cinerária etrusca que eu trouxe de uma viagem à Itália e que depois dei de presente. Mas nele a água tinha um sabor tão salgado, evidentemente as das cinzas, que eu tive de acordar. Percebemos como o sonho sabe dispor as coisas de maneira cômoda, como sua única intenção é a realização de desejo. Ele tem o direito de ser egoísta. O amor à comodidade não é realmente compatível com a consideração pelos outros. A intromissão da urna cinerária é, por sua vez, provavelmente a realização de um desejo. Lamento não mais possuir esse jarro, da mesma forma que não posso ter acesso ao copo de água ao lado da minha esposa. A urna cinerária também se adequa à sensação do sabor salgado, que agora se intensificou, sensação da qual eu sei que ela vai me obrigar a acordar. Esses sonhos de comodidade eram muito frequentes em meus anos juvenis. Habituado como estava a trabalhar até tarde da madrugada, para mim era sempre uma dificuldade acordar pontualmente. Eu costumava então sonhar que estava fora da cama e em frente ao lavatório. Depois de um tempo, eu não conseguia bloquear a impressão de que ainda não havia me levantado, mas nesse meio tempo eu tinha dormido mais um pouco. Esse mesmo sonho de inércia, sob uma forma particularmente engraçada, foi-me contado por um jovem colega que parece partilhar minha tendência a dormir. A hospedeira do local em que ele morava, perto do hospital, tinha a rigorosa incumbência de acordá-lo a toda, acordá-lo a tempo toda manhã. Mas também encontrava muita dificuldade se quisesse executar a incumbência. Olha aqui. Nota aqui, o caráter fatal dos sonhos de sede também era conhecido por Weigand, que declara a esse respeito. É justamente a sensação de sede que de todas é apreendida de maneira mais precisa. Ela sempre produz uma representação de extinção da sede. A maneira como o sonho representa a extinção da sede é variada e se especializa de acordo com uma lembrança próxima. Há aqui também um fenômeno geral de que imediatamente após a representação da extinção da sede sobrevém uma decepção, devido ao efeito escasso das supostas bebidas frescas, mas ele deixa de ver a que universalidade. aconteceu? Oi, tudo bem? Thelma? Você esqueceu o microfone ligado? Acho que sim. Então vamos lá. Mas ele deixa de ver a universalidade na reação do sonho ao estímulo. Se outras pessoas despertam na madrugada tomadas pela sede de terem sonhado antes, isso não significa nenhuma objeção contra o meu experimento, mas indica que essas pessoas dormem mal. Deixa inserido em 14, né? A esse respeito, Isaías, pois será o mesmo que quando um faminto sonha que está comendo, mas quando acorda, sua alma ainda está vazia. E quando um sedento sonha que está bebendo, mas quando acorda, ele está extenuado e sedento. Ah, aqui, eu não sei se eu já contei aqui, isso me lembra muito um sonho que eu tive muito legal, que foi um sonho de acordar também, que foi de acordar. E eu fazia faculdade de psicologia no século passado lá em Ribeirão. E eu tive a brilhante ideia de um dia, eu tinha um aparelho de som
esses microsystem de CD, né? E eu tinha o disco 4 do Led Zeppelin. Na época eu tinha uma banda de rock, a gente fazia cover de algumas coisas e também do Led Zeppelin. Eu era vocalista da banda. E daí eu tava feliz. Era difícil cantar Led Zeppelin. Eu nunca cantei muito Led Zeppelin, porque, enfim, mudava o tom. E daí eu me lembro de, na hora de acordar, começar com aquela música, né? Hey, hey, mom, say the way you move, don't make us... badabadai. E eu tava cantando bem pra dedéu. Eu falei, nossa, tô cantando pra caralho. Nossa, que massa. Feliz da vida, né? E eu me lembro de tocar todas as músicas do disco 4. E chegou até o final, né? When the Leaf Breaks, né? Felizão. Nossa, como eu cantei. Não é que eu cantei. É que eu dormi o disco todo e tava no talo. Eu consegui, de tão sono que eu tava, dormir ouvindo Led Zeppelin, me colocar no lugar do Robert Plant, é o narcisismo sem tamanho, né? E cantar o disco todo. Que feliz da vida. Perdi a aula de História da Psicologia da professora Marina Massimi, que eu tanto gostava, mas eu tava gostoso demais dormir. E ali foi, né? Fiquei no sonho e acoplei a realidade ao sonho e fiquei feliz da vida. É isso aí, Black Dog. Começa com Black Dog, né? E termina com When the Live Breaks, se não me engano a memória, né? É isso aí, né? Esses sonhos de acordar, enfim, como ele mesmo fala, ridículo, né? A hospedeira do local, do rapaz, né, em que ele morava perto do hospital, tinha rigorosa incumbência de acordá-lo a tempo toda manhã, mas também encontrava muita dificuldade se quisesse executar a incumbência. Certa manhã, o sono estava particularmente agradável. A senhora chamou à porta: Senhor Pepe, levante, o senhor precisa ir ao hospital. Em consequência disso, o Dorminhoco sonhou com um quarto no hospital. Olha lá, mesma coisa do meu Led Zeppelin aqui, né? Com uma cama na qual ele estava dormindo e com uma placa na cabeceira que se podia ler Pepe H. Cand. Med, né? Candidato a médico, 22 anos. Ele disse a si mesmo sonhando, mas eu já estou no hospital, não preciso ir até lá. Virou-se e continuou a dormir. Assim ele tinha confessado a si mesmo abertamente o motivo de seu sonho. Eis outro sonho cujo estímulo produziu efeito, mesmo durante o próprio sono. Uma de minhas pacientes que precisou submeter-se a uma operação de maxilar que não correu bem. Devia usar dia e noite, de acordo com o desejo dos médicos, o aparelho de resfriamento sobre a bochecha doente. Mas ela costumava afastá-lo logo que pegava no sono. Certo dia, me pedindo que lhe fizesse reprimendas a esse respeito. Ela tinha jogado o aparelho no chão novamente. A doente justificou-se. Dessa vez, realmente não é minha culpa. Foi consequência de um sonho que tive durante a madrugada. No sonho, eu estava em um camarote na ópera e estava vivemente interessado na apresentação. Por outro lado, o Sr. Mayer estava no sanatório e reclamava terrivelmente de dores no maxilar. Eu disse: como eu não tenho essas dores, também não preciso do aparelho. Foi por isso que o joguei fora. Esse sonho da pobre sofredora sonha como a figuração de um modo de falar que nos vem aos lábios em situações desagradáveis. Francamente, eu poderia imaginar um prazer melhor. O sonho mostra esse prazer melhor. O Sr. Karl Mayer, a quem a sonhadora atribuía suas dores, era, de todos os seus conhecidos, o jovem mais indiferente de quem ela conseguia se lembrar. Não é mais difícil descobrir a realização de desejo em alguns outros sonhos que recolhi de pessoas saudáveis. Um amigo que conhece a minha teoria do sonho e a comunicou à sua esposa me disse um dia: preciso te contar que minha esposa sonhou ontem que tinha menstruado. Você já deve saber o que isso significa. Por certo que sei. Se a jovem senhora sonhou que menstruou, então a menstruação não veio. Posso imaginar que ela gostaria de desfrutar de sua liberdade por mais algum tempo antes de se iniciarem as dificuldades da maternidade. Tem algo no modo de falar do Freud que lembra o Machado de Assis, né? Não tem? Tem uma ironia implícita, né? Ele poderia falar assim, como é que é? Posso imaginar que ela, por certo, que a menstruação não veio. Posso imaginar que ela deve estar grávida. Não, né? Posso imaginar que ela gostaria de desfrutar a sua liberdade por mais algum tempo antes de se iniciarem as dificuldades da maternidade. É muito machadiano isso daqui. Freud nunca leu Machado, ele era um grande leitor de Shakespeare. Eu imagino que ele ia gostar muito do Machado de Assis. Eles têm um modo, eles têm uma ironia muito delicada. Parece que o Freud está sempre tirando sarro, inclusive dele mesmo, né, em vários momentos, o que, na minha opinião, faz a leitura dele ser tão agradável, porque ele usa muito bem da ironia, né? Então ele tem uma certa leveza para dizer o que diz,
né? De modo muito espirituoso. Eu acho que seria um grande encontro, né? E a galera aí que, como é que é? Quem que é? É o Irving Yalom, né? Que fez Quando Nietzsche Chorou, que fez o encontro do Nietzsche com o Breuer, né? O Breuer foi o amigo do Freud, né? Então, a gente chamava, falou, ligar para o Irving Yalom, viu? Faz o encontro do Freud com Machado de Assis, né? O dia que Machado chorou, né? O analista do Machado, né? Algo do tipo, olha lá, bora escrever esse negócio, né? De repente é isso aí, mas a gente ganha o Nobel, né? O Edival ama esse autor. O Irving Allen é interessante, né? Quando Nietzsche chorou e tal. E parece que nunca encontrou, né? Hum, eu queria ver o Machado de Assis também tentando pegar a Salomé, né? Porque todo mundo tentou pegar a Salomé no século XIX. Alguns conseguiram, mas a Salomé passou o pé em todo mundo, inclusive no Nietzsche, né? A cura de Schopenhauer também é massa, o Edival falou aqui. Não conheço, não conheço. Legal. Preciso ver, preciso ver. Mas enfim. Opa, tem mais texto aqui? Deixa eu ver. Traumatizou o pobre. A da Salomé? Foi, né? A Salomé era a femme fatale do século XIX. Ela botou o século XIX de joelhos, né? É, ela era a mulher fodona do século XIX, Salomé, né? Inclusive, ela se tornou psicanalista, né? Se não me engano, né? A Salomé, né? Era foda. Salomé era foda. É, a menstruação, papapá. Foi uma maneira hábil de anunciar a sua primeira gravidez. Outro amigo, deixa eu ver aqui, ver o Edival aqui. Sim, sim, sim. Outro amigo escreveu que sua esposa sonhou recentemente que percebeu manchas de leite na frente de sua blusa. Esse também é um anúncio de gravidez, mas não mais da primeira vez. A jovem mãe deseja ter para o segundo filho mais alimento do que ela teve na época do primeiro. Uma jovem senhora que durante semanas foi separada na sociedade por cuidar de seu filho com uma doença infecciosa sonha, depois, no final da feliz doença, com uma festa na qual encontra Alphonse Daudet, Paul Bourget e Marcel Prévost. Desses todos aqui tem o Paul Bourget, né? Paul Bourget, quem que era o Paul Bourget mesmo? Paul Bourget não era um filósofo da época? Era um filósofo da época, se não me engano. Quem era um grande leitor de Paul Bourget, se não me engano, era o João do Rio, né? Que era aquele escritor brasileiro do século XIX e XX, né? Que tem uma obra, A Alma Encantadora das Ruas, se não me engano, né? O João do Rio, acho que é. E outros, que são todos muito amáveis com ela e a divertiram de maneira excelente. Os autores em questão apresentavam também nos sonhos traços de seus retratos, que seus retratos lhe dão, M. Prévost, suponho que Marcel Prévost, parece que é, de quem ela não conhece o retrato, parece-se com o homem do serviço de desinfecção que no dia anterior havia esterilizado os quartos dos doentes e que tinha sido o primeiro visitante ali colocar os pés depois de muito tempo. Pensamos poder traduzir esse sonho sem lacunas. Já seria hora de fazer algo mais divertido do que esse eterno cuidado com os doentes. Talvez essa seleção possa ser suficiente para demonstrar que, com muita frequência e sob condições as mais variadas, encontramos sonhos que só se deixam entender como realizações de desejo e que expõem seu conteúdo de forma não velada. Em sua maioria, são sonhos curtos e simples, que se sobressaem suavemente às composições de sonho confusas e exageradamente ricas, que, que atraíram a atenção dos autores essencialmente sobre si mesmos. Mas vale a pena determos-nos um pouco mais sobre esses sonhos simples. Podemos esperar encontrar as formas mais simples de sonhos nas crianças, cujas realizações, Leistungen, psíquicas, são certamente menos complicadas do que as dos adultos. Na minha opinião, a psicologia de crianças está capacitada para prestar à psicologia dos adultos serviços semelhantes, tal como a investigação da estrutura ou do desenvolvimento dos animais inferiores e a exploração da estrutura das classes de animais superiores. Até agora, ocorreram poucos passos deliberados para utilizar a psicologia de crianças com esse fim. Aí a gente vai esperar depois, vai surgir, né? A Melanie Klein e o Winnicott e toda uma galera, doutor, etc e tal. Vai se divertindo pensar nisso, né? E eu me pergunto se essa comparação também não tem algo de irônico, né? Quando ele fala de animais inferiores, animais superiores e crianças e adultos, né?
Se não tem um pouco uma certa ironia numa frase que parece até tão maldosa, né? Como crianças, animais inferiores e tal. Você não... Tem algo nisso no Freud, né? Os sonhos das crianças pequenas são frequentemente simples realizações de desejos e, assim, em oposição aos sonhos dos adultos, não são nada interessantes. Eles não oferecem nenhum enigma a ser solucionado, mas são naturalmente inestimáveis para provar que o sonho, em sua essência mais íntima, significa uma realização de desejo. No material que vem dos meus próprios filhos, pude reunir alguns exemplos de sonhos como esses. Há uma excursão no verão de 1800, é isso mesmo? De Ossi. Que com esse aqui pular a página, deixa eu ver isso mesmo, né? 63. Tá. Há uma excursão no verão de 1896 de Ossi para a bela cidade de Hallstatt. Hallstatt. Devo dois sonhos, um de minha filha, na época com 8 anos e meio, e outro do garoto de 5 anos e 3 meses. Como informação preliminar, preciso indicar que nesse verão nos hospedávamos numa colina perto de Ossi, onde usufruíamos um tempo bom, uma vista maravilhosa de Dachstein. Com o telescópio, via-se bem o refúgio Simoni. As crianças esforçavam-se repetidamente para vê-lo através do telescópio. Não sei com que resultado. Antes da partida, eu tinha contado às crianças que Hallstatt ficava ao pé da Dachstein. Elas estavam muito contentes com a expectativa desse dia. De Hallstatt fomos para o Vale de Escher, que deixou as crianças muito encantadas com a paisagem variada. Só um garoto de 5 anos, foi ficando de mau humor. Assim que a montanha se fazia visível, ele perguntava: é Dachstein? Ao que tinha que responder: não, é apenas uma montanha anterior. Sabe que cena é essa? É a cena do burro no casamento do Shrek, não é? Já chegou? Não, burro. Já chegou? Não, mas é essa cena que eles estão naquela carruagem de cebola, né? É mais ou menos isso, né? Depois dessa pergunta ter sido repetida algumas vezes, ele se fechou em silêncio. Ele nem mesmo quis subir conosco o caminho até uma queda d'água. Achei que ele tivesse cansado. Olha só, Freudão fazendo trilha, pegando uma trilha e depois uma cachu, né? A pergunta é, que música eles estavam escutando no MP3? Claro que era Bob Marley, óbvio. Mas, na manhã seguinte, ele veio todo contente até mim e contou: hoje de madrugada eu sonhei que estivemos no refúgio de Simoni. Agora eu o compreendia. Quando falei da Dachstein, ele esperava que, na excursão para Hallstatt, ele fosse subir a montanha e conseguir ver o refúgio de que tanto se falou ao se avistá-lo pelo telescópio. Quando ele então percebeu que lhe impusemos contentar-se com promontórios e uma queda d'água, sentiu-se enganado e ficou de mau humor. O sonho compensou-o por isso. Tentei informar-me sobre detalhes do sonho. Eram pobres. A gente vai subir degraus durante 6 horas, como ele tinha ouvido dizer. Durante essa excursão, também foram despertados, na menina de 8 anos e meio desejos que o sonho precisou tornar satisfeitos. Eu não tenho certeza, estou desconfiado que essa menina aqui vai ser aquela que nós conhecemos como Mona Freud, né? Que vai continuar o trabalho depois. Né? Tínhamos levado conosco a Hallstatt, o garoto de 12 anos do vizinho, um perfeito cavalheiro que, ao que me parecia, já gozava de todas as simpatias da pequena dama, né? É o genrinho do Freud. Na manhã seguinte, ele contou então o seguinte sonho. Imagine só, sonhei que o Emil era um de nós, chamava vocês de papai e mamãe e dormia no quarto grande conosco, como os nossos meninos. Depois a mamãe entrou no quarto e jogou debaixo de nossas camas um punhado de grandes barras de chocolate, envoltas num papel azul e verde. Os irmãos, em virtude de não terem herdado o dom de entender a interpretação do sonho, explicaram-no como os nossos autores. Esse sonho é um absurdo. A menina defendeu ao menos uma parte do sonho, e ele é valioso para a teoria das neuroses saber qual é. Que Emil seja um de nós não faz sentido. Mas aquilo que, mas aquilo que tem a ver com as barras de chocolate, sim. Para mim, o que estava obscuro era justamente a última parte. A mãe me forneceu a explicação sobre ela. No caminho da estação de trens para casa, as crianças pararam diante da máquina automática e tinham desejo justamente
desejado justamente essas barras de chocolate envoltas em papel brilhante metálico, que, por sua experiência, elas sabiam que a máquina automática vendia. A mãe disse, com razão, que aquele dia já havia trazido suficientes realizações de desejo, deixando esse desejo pendente para o sonho. Essa pequena cena havia me escapado. Entendi prontamente a parte do sonho proscrita pela minha filha. Eu mesmo tinha ouvido no caminho o gentil visitante pedir às crianças que esperassem até que o papai e a mamãe chegassem. Desse pertencimento temporário, o sonho da menina fez uma adoção permanente. Sua ternura ainda não conhecia outras formas de convívio, além das mencionadas no sonho, e que eram inspiradas pelos irmãos. Não foi possível esclarecer porque as barras de chocolate foram jogadas debaixo das camas, sem perguntar à criança. Fiquei sabendo por um amigo de um sonho bastante semelhante do meu menino. Ele dizia a respeito a uma menina de 8 anos. O pai teve a iniciativa de fazer um passeio com algumas crianças até Dornbach, com a intenção de visitar o refúgio Rocher, mas voltou atrás porque tinha ficado tarde e prometeu às crianças compensá-las outra vez. No caminho de volta, passaram pela placa que indicava o caminho para Ramenot. As crianças pediam então que as levasses ao Ramenot, mas, pela mesma razão, tiveram de se deixar protelar para o outro dia. Na manhã seguinte, a garota de 8 anos veio satisfeita ao encontro do pai. Papai, hoje sonhei que você estava conosco no refúgio de Rocher e no Ramenot. Sua impaciência havia, portanto, antecipado a realização da promessa feita pelo pai. Igualmente sincero é outro sonho que a beleza da paisagem de Ossi provocou em minha filha, à época com 3 anos e 3 meses. A pequena tinha navegado pelo lago pela primeira vez e o tempo da viagem no lago passou muito rápido para ela. No ponto de desembarque, ela não quis sair do barco e chorou amargamente. Na manhã seguinte, ela contou: Hoje de madrugada naveguei pelo barco e esperamos que a duração dessa viagem do sonho a tenha deixado mais satisfeita. Meu filho mais velho, à época com 8 anos, já sonhava com a Realizerung, de suas fantasias. Ele viajou de carro com Aquiles e Diomedes era o condutor. Naturalmente, dias antes, ele tinha ficado entusiasmado com as lendas gregas que sua irmã mais velha tinha ganhado de presente, né? Ou seja, eram os heróis da Marvel da época deles, né? Que o Aquiles e Diomedes, né? Que eram os memidões, né? Que eram lá, tem lá. E anime. Ah, tudo bem, anime. Sim, fica à vontade, fica à vontade. Valeu. Ahn, Se concordarem com o fato de que a fala durante o sono das crianças pertence igualmente à esfera do sonho, posso a seguir comunicar um dos sonhos mais recentes da minha coleção. Minha filha mais nova, na época com 9 meses de idade, tinha vomitado certa manhã e tinha sido mantida em jejum durante o dia todo. Na madrugada que se seguiu esse dia de fome, nós a ouvimos exclamar excitada: Ana Freud, morango, silvestre, sobremesa de ovo, mingau. Ana Freud, como é que é? Erd, Erdbeer, Hochbier, Eierspels, é isso? Eierspels, pap. Na época, né? Aqui uma tradução que ele faz e a gente adapta aqui à medida possível. Na época, ela utilizava seu nome para expressar o ato de posse. No menu incluía, evidentemente, tudo que era digno de seu anseio enquanto refeição. O fato de os morangos aparecerem em duas variedades era uma demonstração contra a polícia sanitária da casa e teve sua razão na circunstância secundária, bem percebida por ela, de que a babá tinha atribuído sua indisposição a um desfrute exagerado de morango. Portanto, ela teve sua vingança contra essa avaliação incômoda. Ela não pôde comer morango, porque falar que, né, tinha comido muito e ia fazer mal, então ela sonha com 2 morangos, né? Colocando consoantes, nome dela, né? Nas coisas que ela quer comer. Se enaltecemos a infância, é, olha que interessante, deixa eu dar um spoiler que todo mundo já conhece, então não é um spoiler, né? A gente deve, vamos colocar aqui, deve, né? A nossa escuta
psicanalítica é uma escuta de quem escuta sonho. Aí o paciente vem contar algo da realidade e a gente ouve como sonho. Daí a importância de ler o que a gente está lendo, daí a importância da interpretação do sonho para a psicanálise, porque para a gente, assim, vamos dizer, para o analista tudo é sonho, de uma certa maneira, né? O que interessa é o sonho, porque é o sonho que carrega o afeto, né? O sonho ele está no lugar, ele tá na órbita do inconsciente, né? É, então, é interessante. Eu tenho uma paciente que ela é do norte do Brasil, extremo norte, né? Ela é do Amapá. E quando ela ia me contar alguma coisa, e eu lembrei quase desse modo de ler aqui, né? Quando ela ia contar alguma coisa e que ela se ficava muito excitada, excitação positiva, excitação negativa, algo que a emocionava demais, ela puxava esse R do modo que eu li aqui. Aqui é uma coincidência só, não tem nada a ver com a Ana Freud, com essas coisas, né? Até porque aqui ele está na língua alemã, né? Uma tradução da língua alemã, né? E ela falava assim, por exemplo, ela fosse falar morango, ela falava morchango, porta, um R, que assim, aqui em São Paulo, a gente tem porta, morango, cadeira, né? Em outros lugares, né? Sei lá, Minas, a Vivia de Minas, né? Você fala porta, morango, cadeira, né? Sei lá, Marta, berço, né? Ou no Rio de Janeiro, berço, né? Mas tem um tipo de R que é um R amazônico, que é o porta, né? Freud, morango, né? Não se fala morango com vários R's, né? Aqui o caipira acabou não falei morango, né? Mas não, não morango, né? Morango, meio assobiado assim. É bem amazônico. Os maranhenses também têm um pouco esse R, né? Os paraenses acho que tem um pouco também. E ela só falava nesses momentos, porque ela não mora mais na região do Amapá. Então ela só em alguns momentos ela falava. E daí eu falei, olha, essas coisas que você está trazendo nesses momentos, essas coisas são importantes para você, né? Ela falou sim. Eu falei, olha que legal. Você marca as palavras mais saborosas para você, mais preciosas, mais valorosas com a acentuação de sua origem, de sua marcação original da cidade, do lugar, da região onde você vem, né? Com o seu sotaque, né? Então, era uma pista que eu seguia, e depois eu comento isso com ela e ela começa a reparar isso também, né? É uma pista do desejo, assim, né? Quando ela estava falando e ela trazia essa acentuação do sotaque, o sotaque dela mais primordial, ela gosta muito das origens e tal, tem toda uma questão de origem indígena e tal. Ela, nos momentos mais intensos da análise, ela trazia esse tipo de acentuação do R, né? Demarcando também linguisticamente, foneticamente, a sua relação afetiva com as coisas. Legal, né? Interessante. Algo parecido com o que o Freud está dizendo aqui. Se enaltecermos a infância como sendo feliz porque ela ainda não conhece o desejo, Begierde, sexual, não queremos desconhecer o quanto a outra das grandes pulsões de vida pode ser para ela uma fonte abundante de decepção, de renúncia e, por isso, de incitação ao sonho. Eis aqui um segundo exemplo disso. Meu sobrinho de 22 meses recebeu a incumbência de me cumprimentar de 22 meses. Não, tem que fazer a conta aqui. 22 meses é um ano, é 12 meses, né? Seria 24, 2 anos. Então, é um ano e 10 meses, né? Pronto, quase 2 anos. Pronto. 2 anos para efeito de conta, ficar fácil. Meu sobrinho de quase 2 anos recebeu a incumbência de me cumprimentar pelo meu aniversário e de me entregar como presente uma cestinha com cerejas, que nessa época do ano ainda contavam como fora da estação. Nossa, mas uma tarefa difícil, uma criança tão pequena, não? Mas enfim. Isso pareceu afetá-lo durante, pois ele repete sem cessar: tem cerejas lá dentro e não se consegue movê-lo a soltar a cestinha das mãos. Mas ele sabe se compensar. Ele tinha se habituado a, até agora, contar à sua mãe toda manhã que ele tinha sonhado com um soldado branco, um oficial da guarda que vestia um sobretudo que ele admirou algum dia na rua. No dia seguinte ao sacrifício de aniversário, ele desperta alegremente com a comunicação que só pode ter vindo de um sonho. Hermann comeu todas as cerejas, né?
ou talvez tirando Haman comeu todas as cerejas, né? Acho que é mais isso. As notas aqui. Nota um, não sei onde é que está. Ah, vingança, avaliação incômoda, né? A mesma função com a neta mais nova, o sonho cumpre então pouco tempo depois com a avó, cuja idade somada à criança completa 70 anos. Depois que se viu obrigada a passar o dia inteiro de fome por causa de perturbação com seu rim flutuante, ela sonha então transpondo-se, evidentemente, à época feliz da juventude em flor, que tinha sido convidada de fora para as duas refeições principais, e cada vez lhe ofereciam os bocados mais apetitosos. Nota acrescentada em 1911. É claro que o estudo mais aprofundado da vida anímica das crianças nos ensina que as forças pulsionais sexuais, em sua configuração infantil, têm um papel suficientemente grande que passou despercebido por muito tempo na atividade psíquica da criança e nos faz duvidar, em certa medida, da felicidade da infância, tal como os adultos a possuem posteriormente. Aqui vai falar dos três ensaios, né, sobre a teoria sexual, né, e outros textos, certamente, como Bate-se uma criança e tal, né, essa afirmação que ele faz aqui em 1900, ele não tinha chegado ainda, né, possivelmente, no que ele fala do estudo dos três ensaios, né? Então, essa nota é acrescentada depois. Nota que está em 1911. Não posso deixar de mencionar que, em crianças pequenas, logo costumam se configurar sonhos mais complicados e menos transparentes, e que, por sua vez, sonhos de caráter infantil simples também se produzem frequentemente em adultos, em certas circunstâncias. Até que ponto os sonhos de crianças de 4 a 5 anos podem já ser ricos de conteúdo insuspeitado? Mostro exemplos em minha Análise da Fobia, um garoto de 5 anos, né? Jahrbuch von Bloye Freude, tal. O Fobia de um garoto de 5 anos é o... Fobia é o menino dos lobos, né? É o homem dos lobos, né? Acho que é esse, né? Ah, deixa eu ver. Sobre o conflito da alma infantil. Überkonflikte, kindlich, tá. Ver ainda sonhos infantis interpretados analiticamente em Hugh Helmuth, Analise der Trauma, tá, pá, 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 pá. Ah, tá aí um monte de citação, né? Deixa eu ver se tem algo. E particularmente em Vegan, que acentua a sua tendência à realização do desejo. Cita uma galera aqui. Ah, e cita a Spielrein também, né? Que foi analisando a do Jung, né? A Spielrein é a grande responsável pela construção do conceito de pulsão de morte, tá? E o Freud fala isso, tá? Em 1920, né? No livro, né? Além do Princípio do Prazer, ele mesmo fala que é a Spielrein que pensa primeiramente esse conceito. Por outro lado, os sonhos de tipo infantil parecem intervir novamente com muita frequência em adultos, quando eles são submetidos a condições de vida incomuns. Tal, nos livros tal, né? Conta sobre a tripulação que passou o inverno com ele. Nossos sonhos eram bastante característicos da direção tomada por nossos pensamentos mais íntimos, que nunca foram mais vívidos e mais numerosos do que justamente naquele momento. Mesmo os nossos companheiros que, como sempre, só sonhavam excepcionalmente agora nas manhãs, quando trocávamos nossas últimas experiências provindas desse mundo de fantasia, tínhamos longas histórias para contar. Todas tratavam daquele mundo exterior que agora estava tão longe de nós, mas também frequentemente adaptado às nossas condições atuais. Um sonho particularmente característico consistia em que um dos nossos companheiros acreditou ter sido levado de volta ao banco da escola, na qual ele tinha a tarefa de tirar a pele de pequenas focas em miniatura que tinham sido especialmente fabricadas para fins escolares. De resto, comer e beber eram os pontos centrais em torno dos quais nossos sonhos giravam na maioria das vezes. Um dos nossos, que se destacava por, durante a noite, participar de grandes banquetes, tinha a alma em júbilo quando de manhã podia relatar que ele tinha tido um jantar composto por 3 serviços. Um outro sonhou com tabaco, com montanhas inteiras de tabaco. Já outros com um navio que chegava do mar aberto com todas as velas. Ainda outro sonho merece ser mencionado. O carteiro chega com a correspondência e dá uma longa explicação de por que ela se fez esperar tanto, ele tinha se enganado com a entrega e só depois de muito esforço conseguiu recuperá-la. Naturalmente, ocupamos durante o sono com essas coisas ainda mais impossíveis, mas a falta de fantasia em quase todos os sonhos que eu mesmo sonhei ou ouvi contar era bastante notável. Seria certamente de grande interesse psicológico se todos esses sonhos fossem registrados, mas será fácil entender o quanto ansiávamos pelo sono, pois ele podia nos oferecer tudo aquilo que cada um de nós desejava, begerte mais ardentemente, né? As pessoas num estado de privação muito grande acabam
porque estão sofrendo privações terríveis de comida, de tabaco, de notícia dos parentes e tal, começam a ter sonhos muito diretos, muito objetivos, porque justamente há uma necessidade, chama aqui de cerebral, mas do inconsciente, de satisfação dos desejos a todo custo. Como estão em condições muito desgraçadas de vida, esse exemplo aqui no rodapé é um exemplo de homens que estão no navio, né, atravessando uma região muito gelada, muito dificultosa de comunicação, ainda mais para a época que Freud está colocando, né? Falamos de um mundo sem internet, sem avião, essa coisa toda, né? Então, o inconsciente precisa de satisfazer a libido, vamos dizer assim, né? Satisfazer a libido é, é o que importa aqui. Deixa-me ver. Página 168. Estamos no final, ficamos por hoje. Não, vamos aqui, terminando, né? Então, vamos terminar esse trechinho. Onde é que eu tô hoje? Pulei demais? Socorro. Nossa, nossa, subi muito aqui. Meu Deus. Tá aqui. Com o que sonham os animais, eu não sei. Um provérbio cuja menção devo a um dos meus ouvintes afirma saber, pois ele coloca a questão: com o que sonha o ganso? E a responde: com milho. Toda a teoria segundo a qual o sonho é a realização do desejo está contida nessas duas frases, né? Hum, Outro exemplo literário possível, quem já leu aqui, quem gosta, Vidas Secas do Graciliano Ramos, tem um capítulo lindo que é o sonho da baleia. Baleia é a cadela, né? Que é o ser mais humano, né? Daquela família do Graciliano Ramos, lá da Vidas Secas, é a baleia. A cachorrinha, e a baleia, ela sonha que ela está num mundo de preás, né? E é muito legal, né? Mesma coisa. Percebemos agora que também teríamos chegado à nossa doutrina sobre o sentido escondido do sonho pelo caminho mais curto, se apenas tivéssemos investigado o uso da língua. Na verdade, a sabedoria da língua às vezes trata o sonho de maneira bastante depreciativa. Diríamos que ela quer dar razão à ciência quando julga sonhos são espumas, Traumzinschaum. Mas, para o uso da língua, o sonho é, antes de tudo, o gentil realizador de desejo. Isso eu não teria imaginado nem em meus sonhos mais ousados, exclama arrebatado aquele que na realidade encontra suas expectativas ultrapassadas. E aqui a nota, vamos ler isso daqui. Aqui. Em 14, cito ele de acordo com Dupré, Mungo Park, em um estado próximo desse falecimento, uma viagem para a África, sonhava sem parar com vales e prados de sua pátria com água abundante. Aconteceu mesmo com Trenck, torturado pela fome na fortaleza de Magdeburgo, que se viu rodeado de fartas refeições. E George Bach, participante da primeira expedição de Franklin, que, em consequência de terríveis privações, estava próximo do rei de fome e sonhava constantemente e uniformemente com refeições copiosas. Também de 1911, uma nota, provérbio húngaro, citado por Ferenczi, afirma de forma mais completa que o porco sonha com os frutos do carvalho, o ganso com o milho. O frutos do carvalho é o bugalho, né? Se não me engano, que cai na terra e é enterrado, né, pelos esquilos, e ele vira trufa. E é por isso que para você resgatar a trufa, você usa porcos. Os antigos usavam, pelo menos, né? Só que você tem que correr, porque no que ele acha, ele já come com terra e tudo. Então você tem que tirar da boca do porco, né? É assim que antigamente se colhia trufas, né? Ah, um provérbio judeu diz: como que sonha a galinha? Com um painço, né? Certo. Notas de 14. Longe de mim afirmar que jamais antes de mim um autor tenha pensado em derivar um sonho de um desejo. As primeiras frases do próximo capítulo. Aquele que dá valor a essas alusões já poderia mencionar da antiguidade o médico Herófilo, que viveu sobre o reinado do primeiro Ptolomeu e que, de acordo com Bunsenschutz, distinguia três espécies de sonho: os enviados para os deuses, pelos deuses, os naturais, que surgem quando a alma cria para si uma imagem daquilo que é proveitoso para ela e que vai acontecer, e os mistos que nascem por si mesmos através da aproximação com imagens, quando vemos que desejamos. Da coletânea de exemplos de Scherner, Streck destaca pertinentemente um sonho que é caracterizado pelo próprio autor como realização de desejo. Scherner diz: a fantasia cumpriu prontamente o desejo de estar de vigília da sonhadora, simplesmente porque ele estava vivo em sua alma. Esse sonho figura entre os sonhos e estados de espírito, Stimmungstraumen,
Próximos a eles, encontra-se os sonhos correspondentes ao anseio amoroso masculino e feminino e ao mau humor. Como vemos, está fora de questão de Scherner ter atribuído ao desejar, Wunschen, em relação ao sonho, uma importância diferente do que a qualquer outro estado anímico do estado de vigília, menos ainda que ele tenha colocado o desejo em relação com a essência do sonho. Né? E aí, as notas tal, isso eu vou pular. E ficamos por aqui. No próximo encontro, leremos a parte 4. Paramos na página 166 e no livro físico, a página 171. 4, a deformação do sonho. Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Certo, gente? Valeu demais. Aquele beijo até sexta que vem. Valeu, valeu, valeu.